Se a gente parar para pensar um pouco, o que realmente, assim, define a relação que uma pessoa tem com o dinheiro? Porque não é o saldo na conta, né? Nem o carro na empresa. Exato. As fontes que a gente analisou para hoje sugerem uma coisa bem interessante, que a fonte de tudo isso está num lugar que a gente não vê, na nossa mente. Uhum. É uma ideia poderosa essa. Pensa numa árvore. Assim, o nosso resultado financeiro, o dinheiro que a gente tem ou não tem, são os frutos. Certo. Se os frutos estão ruins, se são poucos, amargos, não adianta ficar olhando para eles, reclamando deles. O único jeito de mudar os frutos é mexendo nas raízes. No que está debaixo da terra. Exatamente, o que está invisível. O nosso mundo mental, emocional, é isso que cria o que é visível. É o que está no nosso subconsciente que determina a colheita. Já é exatamente nessas raízes que a gente vai mergulhar hoje. Vamos explorar o que se costuma chamar de pensamento rico e pensamento pobre. E um ponto importante, né? Isso não é um julgamento. Não tem a ver com ter muito ou pouco dinheiro, mas sim com os padrões, com as reações automáticas que guiam essas decisões. É o nosso modelo de dinheiro. Todo mundo tem um. E na maioria das vezes ele opera no piloto automático, sem a gente nem perceber. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Começando talvez pelo lado que mais gera problemas. Como essa mentalidade que a gente pode chamar de escassez aparece no dia a dia? Um exemplo que as fontes trazem e que é muito comum é o de usar o gasto como um alívio emocional. Exato. E esse comportamento, raramente tem a ver com o objeto que se compra. É muito mais uma busca por uma recompensa imediata, por um alívio. Tipo uma automedicação, né? É tipo isso. O cérebro recebe uma dose de dopamina, sabe? O problema é que essa dose é muito curta. Passa rápido. E aí vem a necessidade de mais. Aí vem a necessidade de um novo pico e isso alimenta um ciclo. A pessoa consome para compensar uma outra insatisfação na vida. A lógica interna é meio que: a vida já tá tão difícil, eu mereço isso agora. E essa lógica do agora me parece que conecta com outro comportamento que as fontes apontam. Aquela aversão aos números. A pessoa que não abre a fatura do cartão, sabe? Que evita olhar o extrato. Uhum. É uma negação deliberada. Em psicologia, a gente chama isso de evitação experiencial. Evitação. É a tentativa de não sentir o desconforto, a ansiedade que aqueles números podem gerar. Só que o paradoxo é que, ao evitar o desconforto de agora, a pessoa está garantindo um desconforto muito, mas muito maior no futuro. E isso leva para onde? Leva direto para um mecanismo de defesa muito comum, que é a terceirização da culpa. A pessoa se coloca num papel de vítima. Ah, sim. A culpa é do governo, da inflação, do chefe. Do chefe que não dá aumento. Da falta de sorte. A culpa nunca é dela. E as fontes dão umas pistas bem claras para identificar esse padrão, né? São 3 coisas. São? A primeira é essa: culpar os outros. A segunda é a justificativa. É a pessoa racionalizar com frases do tipo: ah, mas dinheiro nem é tão importante assim. É uma forma de diminuir o valor daquilo que não se consegue ter, né? Para doer menos. Exato. E a terceira é a queixa, a reclamação constante. A pessoa gasta mais energia se queixando do problema do que buscando uma solução. E o foco acaba atraindo mais do mesmo, sabe? Se o foco é na falta... A falta se reforça. Nossa. E tem um último ponto aí nessa mentalidade de escassez, que é a confusão entre desejo e necessidade. Que parece uma coisa simples, mas na prática... É onde muita gente se perde. Uma das fontes que a gente viu traz uma reflexão antiga que diz que todo mundo, rico ou pobre, tem mais desejos do que o dinheiro pode comprar. Todo mundo. A diferença é que a mentalidade de abundância sabe distinguir uma coisa da outra, sabe priorizar. Já a de escassez, não. Ela opera na urgência do desejo. Qualquer dinheiro que entra é para aplacar um desejo imediato. E as necessidades de longo prazo, como segurança, tranquilidade, ficam totalmente desprotegidas. Não existe um plano, existe só uma série de reações a impulsos. Entendi. Se esses são os padrões que sabotam, né, de forma quase invisível, vamos virar a moeda. Como são os hábitos mentais e práticos de quem tem uma relação mais saudável com o dinheiro? Olha, o ponto de partida, e talvez a mudança mais profunda,
É sair da mentalidade de vítima e ir para de protagonista. Assumir a responsabilidade. Totalmente. A crença base vira: eu crio a minha vida financeira. E assim, isso não é pensamento mágico. É sobre assumir 100% de responsabilidade pelos resultados. Em vez de ficar esperando um salvador. Um aumento, a loteria, uma herança. A pessoa entende que ela está no comando. É a diferença entre ser passageiro no barco, sabe? É sujeito à maré, e ser o capitão, que ajusta a vela, que segura o leme mesmo na tempestade. E essa postura de capitão do barco implica em olhar para o horizonte, né? Não só para a onda que está batendo agora. O que nos leva à ideia de adiar a recompensa. Sim, que é um pilar desse outro modelo. É a capacidade de equilibrar o prazer de hoje com a liberdade de amanhã. E tem uma regra prática que as fontes trazem para isso, que é a de se pagar primeiro. Ah, essa é clássica. Mas tem uma nuance aqui que é muito importante. Não é guardar o que sobra, é o oposto. Antes de pagar qualquer conta, qualquer uma parte de tudo que entra, as fontes sugerem no mínimo 1/10. Essa parte é sua. Sua para construir o futuro. Exato. Não é para gastar. É a semente da sua árvore da riqueza. Mas aí vem a objeção que eu tenho certeza que muita gente está pensando agora. Isso é impossível para quem ganha pouco, para quem tem um monte de conta. Parece um conselho meio fora da realidade para a maioria. E essa é a objeção mais comum e mais importante. A resposta das fontes é bem contraintuitiva. Elas dizem que o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade que se tem para administrar. O hábito é mais importante que a quantidade? Sim, mesmo que a pessoa comece separando, 1% da renda. O ato de fazer isso já reprograma a mente. Você está enviando uma mensagem para si mesmo de que o seu futuro é uma prioridade. Você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de construção. E com o tempo, a ideia é aumentar o percentual. Aumentar o percentual. O foco não é no valor inicial, é na disciplina de criar o sistema. Então o objetivo é transformar a relação com o dinheiro, tirar do emocional e levar para um sistema. Depois de se pagar primeiro, como esse sistema funciona para o resto do dinheiro? O resto, os 9/10, o que sobrou, é gerenciado com um orçamento. Mas não um orçamento que sufoca, sabe? Um que liberta. A ideia é criar potes para as despesas. Potes, como assim? Um pote para necessidades básicas, outro para educação, outro para diversão e lazer. Sim, um pote para gastar sem culpa nenhuma. Gostei dessa parte. A ideia é dar a cada real um propósito antes do mês começar. Isso elimina a decisão baseada no humor do momento. Você não se pergunta mais, eu posso comprar isso. Você se pergunta, eu tenho orçamento para isso no meu pote de lazer? A decisão deixa de ser emocional e passa a ser matemática. Exatamente, isso é teu controle. Ok, os dois modelos, os dois jeitos de pensar e agir estão bem claros. Mas a grande questão para mim é, se um leva a resultados tão melhores, por quê? Por que tanta gente fica presa no outro? Por que é tão difícil quebrar esses padrões? Porque a gente não está lutando contra uma decisão racional. A gente está lutando contra uma programação que é subconsciente e que foi instalada lá na infância. Uma programação. As fontes descrevem um processo bem claro. A programação gera os pensamentos geram os sentimentos geram as ações, e as ações, por fim, geram os resultados. A maioria das pessoas tenta mudar só a ação. Vou gastar menos, vou economizar mais. Isso. Mas sem mexer na programação original. É como tentar apagar um arquivo no computador que está programado para reaparecer toda vez que o sistema reinicia. Não adianta. E de onde vem essa programação? Quais são essas fábricas de crenças da nossa infância? As fontes apontam 3 principais. A primeira é o que elas chamam de programação verbal. É tudo aquilo que a gente ouviu sobre dinheiro. As frases repetidas. Exatamente. Dinheiro é sujo, os ricos são gananciosos, a gente não tem dinheiro para isso, ou o contrário, né? Quem guarda sempre tem. Essas frases não entram por um ouvido e saem pelo outro. Elas se instalam no subconsciente e viram filtros. A segunda, imagino, é o que a gente via, não só o que ouvia, os exemplos. O modelo, como nossos pais ou cuidadores lidavam com o dinheiro. Era motivo de briga,
de paz. Eles gastavam por impulso, eram planejadores. A gente tende a seguir um de dois caminhos. Ou a gente imita, ou a gente se rebela. E faz o oposto exato. O oposto exato. O curioso é que os dois caminhos são uma reação ao modelo original, não são uma escolha consciente. Alguém que viu pais muito prósperos pode virar um gastador compulsivo por rebeldia, o que também não é saudável. Certo. E a terceira fonte, que me parece a mais forte, são os episódios específicos, as experiências com grande carga emocional. Sim, e às vezes uma única experiência marcante pode moldar uma vida inteira. Nossa. Uma humilhação na infância por não poder comprar algo. Ver os pais perdendo tudo. Uma briga muito feia em casa por causa de dívidas. Esses eventos criam uma associação emocional muito profunda com o dinheiro. De medo, de vergonha, de raiva. E é essa programação toda que cria o que uma das fontes chama de termostato financeiro. Exato. Essa ideia do termostato é fascinante. Quer dizer que se uma pessoa está programada para ter, sei lá, R$ 1.000 na conta, se ela de repente ganha 10 mil, ela inconscientemente vai dar um jeito de gastar ou perder 9 mil só para voltar para a zona de conforto dela? Exatamente essa lógica. O termostato é o nível de riqueza com o qual o nosso subconsciente se sente confortável. Se a gente ganha muito mais, o sistema interno desliga e a gente começa a se sabotar. Faz maus negócios, gasta com o que não precisa. Empresta para quem não vai pagar. E o contrário também acontece. Se a situação piora muito, o termostato liga o alerta e nos força a ser criativos para voltar para o nível de sempre. A chave é que, sem consciência, a gente nunca muda a temperatura programada. A gente só vive reagindo a ela. Então fica muito claro para mim que a verdadeira mudança na vida financeira não começa com uma planilha nova, nem com um aplicativo de controle. Nem mesmo com o aumento de salário. Começa com um ato de autoconsciência, de olhar para essas raízes, para essa programação que todos nós, sem exceção, carregamos. Exatamente. O primeiro passo não é nem aprender algo novo, é desaprender. É desaprender os velhos modos de pensar que nos trouxeram até aqui. A consciência é a luz que ilumina esses programas automáticos. Quando você se pega pensando, eu não tenho dinheiro para isso, a consciência te permite parar e perguntar, espera, esse pensamento é uma verdade ou é um eco da minha programação antiga? É a diferença entre reagir, que é o que um programa faz, e responder, que é o que um ser consciente faz. É sair do banco do passageiro do próprio cérebro. E assumir a direção, perfeito. A mudança acontece quando a gente entende que não somos a gravação, somos o gravador. Nós temos o poder de escolher quais crenças queremos manter e quais queremos, respeitosamente, descartar. E substituir por novas que estejam alinhadas com a vida que a gente quer construir. Exato. E para a gente encerrar, fica uma reflexão final que uma das fontes propõe que eu achei muito boa. Se cada pensamento que a gente tem sobre dinheiro fosse um investimento, uma semente plantada no jardim da nossa vida, esse investimento estaria gerando flores ou ervas daninhas? Estaria gerando lucro ou prejuízo para nossa paz e para nossa prosperidade? A colheita de amanhã depende inteiramente das sementes que a gente escolhe plantar hoje.